Bem-vindos a mais uma edição do Diário do Sul Desporto. Está eletrizante a divisão de elite da Associação de Futebol de Évora. O Atlético de Reguengos empatou com o Oriolenses a 1-golo e viu a concorrência aproximar-se. Na divisão de honra, na Série A, o Lusitano é agora líder isolado, enquanto que Canaviais e Borbense fecham os lugares do pódio. Na Série B, o Arraiolense é cada vez mais primeiro, mas o Brotense foi quem protagonizou a grande surpresa desta jornada. Vamos já a seguir conferir todos os resultados e ver como ficaram as classificações dos principais campeonatos distritais da Associação de Futebol de Évora. Atlético de Reguengos e Oriolenses encontraram-se no Virgílio Durão, em Reguengos de Monsaraz. O jogo de muita polémica terminou empatado a 1-golo, onde houve 3 expulsões. O Atlético de Reguengos e o Oriolenses encontraram-se no Virgílio Durão para aquilo que era considerado o jogo da jornada. O Atlético inaugurou o marcador logo aos 12 minutos por intermédio de Ruizinho, que na cara do guarda-redes contrário não perdoou e fez o 1-0. Aos 38 minutos, deu-se a primeira de 3 expulsões na partida. Panassa sai dos postes e o árbitro entende que atinge o jogador adversário. O Atlético ficava reduzido a 10 unidades. Aos 68 minutos, Cainó recebeu também ordem de expulsão e neste lance, no mesmo minuto, o Atlético reclamou uma grande penalidade por alegado braço do adversário dentro da grande área na sequência do pontapé livre. Aos 88 minutos, o árbitro assinala uma grande penalidade contra a equipa da casa por pretensa falta de Luís Rosado, que acabaria por ser expulso também. Fábio Neves aproveitou para igualar o jogo. O vice-líder Sporting de Viana aproveitou o deslize do Atlético e foi ao difícil campo do Lavre vencer por 4-2. O Sporting de Viana entrou bem no jogo e marcou logo aos 4 minutos de canto através do central de Setúbal. Pouco depois, a equipa de Nuno Canelas beneficiou de uma grande penalidade que Levi desperdiçou. Na segunda parte, Bragança de cabeça na sequência de um pontapé de canto fez o 2-0. O jogo estava controlado por parte dos visitantes, mas no ápice a vantagem esfumou-se, pois o Lavre igualou em 2 lances de bola parada, de penalti e de canto, com um jogador do Viana a introduzir a bola na sua própria baliza. Mas os vice-líderes reagiram e Bragança fez o terceiro golo numa boa jogada de Nhuca. Pouco depois, o mesmo Nhuca sofreu falta para grande penalidade, que o próprio bateu para o 2-4 final. Por sua vez, o Juventude de Évora foi ao difícil campo do Calvário em Redondo bater a equipa local por 2-0. Com este resultado, o Juventude diminuiu a diferença para os primeiros. O Juventude apresentou-se em Redondo com a lição bem estudada e trabalhou muito na procura dos 3 pontos. A jogar pragmático e objetivo, a equipa de Miguel Ângelo chegou naturalmente ao golo por intermédio do avançado Xande. A formação eborense, que já teve neste campeonato alguns dissabores depois de marcar o primeiro golo, parece ter aprendido a lição e não abrandou à procura do segundo tento, que acabaria por chegar aos 41 minutos, novamente por intermédio de Xande, levando o resultado de 0-2 para o intervalo. Nos primeiros minutos do segundo tempo, o redondense tentou chegar com perigo à área do Juventude e no lance perigoso a bola chegou mesmo ao poste da baliza de Nuno Laurentino. Contudo, o Juventude conseguiria manter a vantagem e alcançar uma vitória justa e muito importante num campo tradicionalmente difícil. Vamos agora conferir os resultados desta 12ª jornada e ver como ficou a classificação. Cabrela 1, Perolivense 3, Monte do Trigo 4, Estremoz 0, Redondense 0, Juventude de Évora 2, Portel 2, Calipulense 1, Atlético de Reguengos 1, Oriolenses 1 e Lavre 2, Sporting de Viana 4. Na classificação, o Atlético de Reguengos é líder com 28 pontos, seguido do Viana com 26, Oriolenses terceiro 24 pontos, Juventude quarto 23 pontos, depois na quinta posição está o Cabrela com 18 pontos, tantos quantos o Lavre, que está no 6º lugar, o Redondense tem 15 pontos e está agora na 7ª posição, oitavo o Calipulense 14 pontos, nono Monte do Trigo 13 pontos, 10º Perolivense 9 pontos, 11º Estremoz 7 pontos, 12º e último Portel com 6 pontos.
Passemos agora à divisão de honra. Na Série A, o Lusitano de Évora isolou-se no topo da classificação, depois da vitória por 6-0 em Santiago Maior, e beneficiou ainda do empate dos canaviais nas aldeias de Montoito. A formação eiborense não sentiu dificuldades para levar de vencida a equipa do Santiago Maior, marcando por 6 vezes por intermédio de Mário Rosado e David Faianco, com 2 golos cada um, Bruno Nascimento e João Nobre. Recorde-se que no jogo da primeira volta em Évora, o Lusitano já havia vencido por 10-0. Quem mais ficou a perder nesta jornada foi a equipa do Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais, que na sua deslocação às aldeias de Montoito não foi além do empate a 1 golo. A formação treinada por Luís Sacristão não conseguiu vencer no campo do penúltimo classificado e perdeu 2 pontos no terreno onde estava proibido de facilitar. A equipa eiborense viu o Lusitano isolar-se na frente e o Borbense passar para a segunda posição, sendo que agora tem também com o mesmo número de pontos a equipa do Oteiro. Vamos então conferir os resultados desta jornada e ver também como ficou a classificação. Borbense 2, Bencatelense 1, Oteiro 2, Corval 1, Aldiense 1, Canaviais 1 e Santiago Maior 0, Lusitano de Évora 6. Na classificação, o Lusitano de Évora é agora líder isolado com 21 pontos, segue-se depois um trio com 19, Borbense, Canaviais e Oteiro, por esta ordem. Na quinta posição está o Bencatelense com 17 pontos, sexto lugar Santiago Maior 8 pontos, sétimo Aldiense 5 pontos, oitavo e último Corval com 4 pontos. Na Série B da divisão de honra, o Arraiolense continua a ganhar vantagem na frente da classificação e há 4 pretendentes para apenas 2 vagas. Vamos então conferir os resultados desta jornada e ver como estão as contas na classificação. Giesteira 0, Arraiolense 2, Santana do Campo 0, Brotense 1, Alcaçovense 2, Fazendas do Cortiço 1 e Luso-Morense 2, Valenças 2. Na classificação, primeiro Arraiolense 28 pontos, segundo Escoralense com 20 pontos, depois segue-se um trio com 19 pontos, o Alcaçovense, o Luso-Morense e Fazendas do Cortiço, sendo que na sexta posição está o Valenças com 13 pontos. Na sétima posição, Santana do Campo com 9 pontos, oitavo lugar para o Giesteira com 7, no nono e último lugar está o Brotense com 6 pontos. E é com o rescaldo dos principais campeonatos distritais da Associação de Futebol de Évora que chegamos ao final desta primeira parte do Diário do Sul Desporto. É de futebol que vamos continuar a falar de seguida, futebol de formação e também de futsal. Contamos consigo. O Redondense venceu no Campeonato Nacional de Júniores da 2ª Divisão. A equipa treinada por José Cidade recebeu no Campo do Calvário, em Redondo, a formação do Pinhal-Novense e goleou por 5-2 num jogo muito importante para as aspirações da formação redondense. Recorde-se que a equipa do Redondense é agora o atual 7º classificado, tem 15 pontos, mercê de 5 vitórias na competição. Fim de semana positivo também para o Juventude de Évora no Campeonato Nacional de Juvenis. A formação orientada por Bruno Rico recebeu o histórico Belenenses e venceu por 2-1. A luta pela manutenção está mais viva do que nunca. Grande vitória do Juventude no Campeonato Nacional de Juvenis. A equipa eiborense recebeu e venceu o histórico Belenenses por 2-1 e regressou em boa altura aos resultados positivos. Neste escalão, o Belenenses nunca tinha perdido com o Juventude de Évora. Nesta partida, a equipa treinada por Bruno Rico esteve irrepreensível taticamente, não dando espaço ao adversário e jogando com uma pressão muito forte na linha média. O Juventude entrou muito bem no jogo e controlou as operações, criando inclusive algumas boas situações de perigo. Duda, aos 25 minutos de jogo, marcou o golo de se tirar o chapéu, aproveitando um ligeiro adiantamento do guarda-redes do Belenenses. Ao intervalo, a vantagem para a equipa da casa justificava-se plenamente.
No início da segunda parte, uma jogada fantástica de João Freixal proporcionou uma rotação perfeita a Adilson Silva, que marcou o 2-0. O Belenenses ainda reduziu para 2-1 de penalti, conseguiu ainda pressionar na fase final da partida, mas a vitória justa dos eburenses já não fugiria. No final do jogo, o técnico do Belenenses, Pedro Ribeiro, entendeu que os golos do Juventude surgiram em momentos em que a sua equipa estava bem no jogo. Sim, penso que da nossa parte não entramos mal no jogo, já vínhamos também precavidos para a contingência do campo, também para um futebol um pouco mais direto. Não entramos mal no jogo, penso que até criámos uma ou duas oportunidades. O gol do Juventude é um gol que é fortuito, entre aspas, tem mérito porque remata a baliza e aí não podemos tirar o mérito também à equipa do Juventude. Na segunda parte voltámos a entrar melhor, o Juventude também num lance do contra-ataque com mérito seu, com uma boa diagonal do jogador, também temos alguma atenção. O número 9 acaba por fazer um bom gol, nós conseguimos reagir, conseguimos encostar o Juventude na sua grande área, fazemos o gol, temos 2, 3 oportunidades depois, uma série de cantos também consecutivos sem o Juventude conseguir passar ao meio campo. Por parte da equipa juventudista, a vitória foi dedicada ao clube que comemorou recentemente o seu 95º aniversário. O técnico Bruno Rico considerou uma vitória muito importante no intuito de reduzir o fosso que se estava a cavar em relação ao meio da tabela classificativa. Além dos 3 pontos que nos faziam falta e que falámos isso durante a semana, que eram muito importantes para nós, encurtarmos o fosso que se começava a cavar, era muito importante nós conseguirmos aqui estes 3 pontos. Penso que a vitória nos assenta bem, foi um jogo realmente em que muitos momentos também tivemos que sofrer, em que muitos momentos estivemos em transição defensiva, mas penso que também o Belenenses não criou assim grandes oportunidades, nós entramos bem no jogo, tanto na primeira como na segunda parte, tivemos alguns períodos em que dominámos e pelas minhas contas e pelo aquilo que me apercebi ao longo do jogo, talvez tenha sido dos jogos em que nós também conseguimos ter um bocadinho mais de posse de bola, que não procurámos sempre jogar direto. Pior sorte teve a equipa de iniciados do Lusitano de Évora, que no Campeonato Nacional deslocou-se à Moreira e perdeu com o Estoril Praia por 1-0. A formação verde e branca continua a ocupar o último lugar da sua série com 7 pontos. No Campeonato Distrital de Júniores, a União de Montemor provou no campo dos Canaviais porque é líder à 5ª jornada. A formação unionista venceu por 2-1. O União de Montemor demonstrou em Évora por que razão é o líder isolado do Campeonato Distrital de Júniores. A formação unionista venceu no sempre difícil reduto do Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais por 2-1 e segurou a liderança na prova. Mas as coisas não foram fáceis e o jogo nem começou bem para a equipa de Paulo Carriço, pois durante a primeira parte a equipa da casa foi a melhor em campo e conseguiu marcar através do inevitável Tiago Alves. A formação treinada por José Eduardo ainda desfrutou de mais oportunidades, mas voltou a pecar na finalização. Contudo, ao intervalo, os canaviais estavam na frente por 1-0. Na segunda parte, tudo se alterou. O União entrou disposto a defender a sua liderança na competição e foi à procura dos golos que lhe permitisse manter-se nessa posição. Os unionistas foram mais fortes e marcaram por 2 vezes por Alexandre Barreiros e João Chela. Os canaviais ainda tentaram chegar à igualdade e já nos instantes finais da partida beneficiaram de 2 livres à entrada da área adversária e em posição frontal. Primeiro a barreira e depois o guarda-redes evitaram males maiores para as cores da União. No final do jogo, o técnico unionista Paulo Carriço destacou a boa segunda parte da sua equipa. Na primeira parte foi um bocadinho difícil, foi porque a gente poupámos 2 jogadores nossos que para o próximo jogo que já vamos ter com o Lusitano vai ser um jogo muito difícil. Tivemos 2 jogadores que realmente tínhamos dois jogadores com 2 amarelos e essa questão foi a poupar esses 2 jogadores. A segunda parte claramente fomos superiores, tivemos mais bola, tivemos mais qualidade de jogo, tivemos mais atitude dentro do campo. Eu penso que sim, com esta atitude, com esta agressividade que nós temos, queremos que o nosso objetivo é ser campeões, claramente. Do outro lado, José Eduardo referiu que a sua equipa pecou sobretudo no capítulo da finalização. Penso que pecámos mesmo na finalização, portanto, já nos jogos anteriores isso ficou bem claro, queríamos oportunidades que é por vezes o mais difícil, chegar à baliza adversária, fizemos-o, não o fizemos foi da melhor maneira, com tanta eficácia como a equipa de Montemor. Acabou por 2 lances fortuitos fazer os 2 golos e consegue os 3 pontos. É injusto para a minha equipa pelo que fizemos, pelo trabalho que foi feito.
Também em Évora, o lusitano não sentiu dificuldades para bater a equipa do Calipulense por 6-0 num jogo de sentido único. A formação lusitanista, treinada por José da Paz, começou cedo a faturar e a resolver o jogo a seu favor. Mais forte física, tática e tecnicamente, a diferença entre as duas equipas foi bem evidente ao longo de todo o jogo, pois a bola andava quase sempre junto à baliza visitante. Ruben Milho, com 3 golos, Pedro Seabra, João Rolão e Pedro Rato foram os autores dos tentos lusitanistas. No Sanches de Miranda, o Juventude de Évora, o atual terceiro classificado, não poupou o seu adversário. Depois do Calipulense, a equipa do Juventude voltou a aplicar a chapa 8, desta feita, frente ao Arraiolense. Depois de uma derrota, nada melhor que uma goleada. O Juventude vinha da sua primeira derrota no campeonato, em Montemoro Novo, e queria regressar às vitórias já neste jogo frente ao Arraiolense. Os pupilos de Sérgio Martinho não se fizeram rogados e brindaram o seu adversário com um resultado muito desnivelado de 8-1. Gonçalo Farinha com 3 golos, André Matos com 2, João Balsa e João Salvador foram os marcadores de serviço dos azuis e brancos, que contaram ainda com a ajuda de um jogador visitante com um autogolo para fecharem as contas do jogo. Vamos então conferir os resultados e ver como ficou a classificação depois desta quinta jornada. Quadro de resultados desta quinta jornada: Estrela de Vendas Novas 4, Atlético de Reguengos 1, Lusitano de Évora 6, Calipulense 0, Canaviais 1, União de Montemoro 2 e Juventude de Évora 8, Arraiolense 1. Na classificação, o União de Montemoro lidera com 12 pontos, seguido do Lusitano de Évora com 11, terceiro lugar para o Juventude com 10 pontos, quarto Estrela de Vendas Novas 8 pontos, quinto Atlético de Reguengos 6 pontos, sexto Arraiolense 4 pontos, sétimo lugar para os Canaviais com 3 pontos, o Calipulense está no oitavo lugar, ainda sem qualquer ponto. No futsal, a Associação Académica da Universidade de Évora recebeu e goleou o núcleo sportinguista de Vendas Novas por 9-0. A equipa eiborense esteve a meio gás na primeira parte e bem melhor na segunda. A equipa da Associação Académica da Universidade de Évora voltou a golear neste campeonato distrital em vésperas de um jogo muito importante a contar para a Taça de Portugal. A formação eiborense recebeu o núcleo sportinguista de Vendas Novas e venceu por 9 golos sem resposta. Mas as pupilas de Luís Papança não estiveram ao seu melhor nível, sobretudo em termos de concentração, pois ao intervalo o resultado assinalava um magro 2-0. Na segunda parte, a formação de Vendas Novas sentiu o verdadeiro valor da Associação Académica da Universidade de Évora e foi impotente para travar a melhor qualidade individual e coletiva das jogadoras eiborenses. Leila, Ana Mendonça e Ana Vidal com 2 golos, Joana Jacinto, Inês e Joana Nabo foram as marcadoras de serviço da equipe eiborense. Altura agora de fazermos mais uma pausa nesta edição do Diário do Sul Desporto, na terceira e última parte, no Perca, handball, basquetebol, futsal e futebol americano. Fique por aí. No basquetebol, o Atlético de Reguengos foi ao difícil campo do ginásio Olhanense, em jogo a contar para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, e venceu por 54-44. A formação do Atlético termina assim o ano de 2013 com mais uma vitória e na segunda posição da Zona Sul do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, uma vez que esta competição só vai regressar em 2014. Num jogo que já se previa difícil, a equipa treinada por Carlos Janes esteve sempre no comando do marcador, mas a vantagem nunca foi suficientemente tranquila para a equipa poder garantir o triunfo antes do derradeiro período. Os salesianos de Évora comemoraram o 20º aniversário do basquetebol na instituição. Para o efeito, organizaram um torneio de mini-basquete no pavilhão Dom Bosco, que contou com cerca de 270 jovens atletas. O basquetebol dos salesianos de Évora comemora este ano o 20º aniversário.
Para assinalar estas 2 décadas de existência e dando continuidade ao sucesso do ano passado, os Salesianos de Évora organizaram a 2ª edição do torneio de mini-basquete Natal Solidário, destinado aos escalões de Sub-8, Sub-10 e Sub-12. Associado ao caráter desportivo e de convívio entre crianças de diferentes pontos do país, este evento apresentou igualmente um grande cariz solidário de apoio aos mais necessitados. O padre José Gomes, diretor da comunidade salesiana de Évora, salientou a importância do desporto na sociedade. É algo importante, já no tempo de Dom Bosco o desporto é essencial da pedagogia salesiana, tinha que estar presente e neste momento tão difícil que vive Portugal da questão da crise económica, famílias com dificuldade, é a 2ª vez que fazemos esta iniciativa e é fácil juntar tanta gente para o desporto e depois toda a gente pode ser solidária. É muito importante, desporto e solidariedade juntos é bom. O pavilhão Dom Bosco do Colégio Salesianos de Évora recebeu na tarde do último sábado o evento que contou com a presença de 11 clubes, 29 equipas e cerca de 270 participantes. Para Sampaio Araújo, diretor técnico nacional do minibasquete, estes eventos são essenciais para a aprendizagem das crianças que se iniciam na modalidade, mas muito mais importante para a sua educação. Não tenha dúvida rigorosamente nenhuma. Aliás, a grande mensagem que eu passo aos pais é que muito mais do que estarmos a trabalhar para um melhor basquete, estamos a trabalhar para uma melhor educação dos seus filhos. Esta é a grande mensagem. Até porque nós sabemos, fruto da experiência, que alguns deles vão jogar até aos 14, outros até aos 20, muito poucos vão jogar até aos 30. Mas o que eles podem aprender aqui pode-lhes ficar para o resto da vida toda. Nomeadamente, um outro valor que é importante é aqui que eles também fazem grandes amigos que ficam para o resto da vida, para além dos valores de educação e da cidadania. Entretanto, a cerimónia de abertura deste evento contou com um momento muito especial de homenagem ao professor Manuel Alcario, fundador e mentor do basquetebol nos Salesianos de Évora. Costuma-se dizer que o reconhecimento calha sempre bem, né? Mas é verdade que já há muitos anos estou ligado ao desporto. É verdade que antes dos Salesianos houve outras, e depois dos Salesianos, houve outras atividades desportivas e fundamentalmente, como tive a ocasião há bocado de dizer, o aparecimento do basquete aqui nos Salesianos há 20 anos deve-se sobremaneira ao trabalho, ao entusiasmo do Sr. Padre Francisco Gaspar, um salesiano que infelizmente já faleceu. O basquetebol dos Salesianos de Évora comemora este ano o seu 20º aniversário. Para assinalar estas 2 décadas de existência, foi organizada a 2ª edição do torneio de mini-basquete Natal Solidário, destinado aos escalões de Sub-8, Sub-10 e Sub-12. Também este fim de semana, no domingo, os Salesianos de Évora organizaram um torneio transfronteiriço de futsal que contou com equipas portuguesas e espanholas. Os Salesianos de Évora realizaram o primeiro convívio ibérico de futebol de 7. Este convívio teve lugar no pavilhão de Dom Bosco e pretende ser uma referência no panorama desportivo da cidade. Esta primeira edição contou com a participação de várias equipas de futebol, entre portuguesas e espanholas, como a Escola de Futebol da Geração Benfica de Badajoz e a Escola de Futebol Raio Vallecano, também de Badajoz, ambas da vizinha província da Extremadura espanhola. A estas juntaram-se as portuguesas do Grupo Desportivo de São Mansos, Sporting de Viana e a equipa da casa. Estiveram em atividade cerca de 100 atletas. Normalmente a gente está sempre a organizar convívios. Desta vez tivemos a oportunidade de organizar um com a ajuda de um patrocínio e fomos em frente. Dar mais algum tempo de convívio para os nossos jovens atletas. Hoje foi um dia inteiro então de futebol. Tivemos aqui equipas também do outro lado da fronteira. Sim, convidámos 2 equipas espanholas, a Escola Geração Benfica de Badajoz e o Raio Vallecano também. E juntámos mais 3 equipinhas aqui da nossa zona. Derivado alguma limitação a nível de espaço, só podíamos fazer um jogo, só tínhamos o pavilhão, optámos só por 8 equipinhas, 4 cada. Este evento, impulsionado pela Fundação Salesianos, contou com o apoio à divulgação e promoção da imagem e dos objetivos da difusão da prática desportiva entre a juventude transfronteiriça, promovida pela Euro-Região Alentejo, Centro, Extremadura e Euroace, de que a CCDR Alentejo é membro.
No handball, a equipa de juvenis do Évora Handball Clube recebeu o ginásio do Porto Alegre e perdeu por 15-26 em jogo a contar para o Campeonato Nacional. O Évora Handball Clube voltou a perder no Campeonato Nacional de Juvenis da 2ª Divisão Zona 9, desta feita na recepção ao ginásio de Porto Alegre por 15-26. Foi um jogo onde a equipa eiborense andou sempre atrás no resultado, sentindo muitas dificuldades para conseguir concretizar perante um adversário mais forte fisicamente e tecnicamente. Os pupilos de Joaquim Coelho cometeram muitas falhas técnicas no ataque e foram demasiado permissivos na zona defensiva, onde a formação porto-alegrense conseguiu em várias situações concretizações fáceis aos 6 metros. Na segunda parte, à medida que o tempo ia passando, o resultado foi-se avolumando cada vez mais, sem que a equipa eiborense conseguisse reagir. Vitória justa da melhor equipa neste jogo, que se apresentou muito bem a defender e muito rápida, dinâmica e eficaz no ataque, como espelham os 15-26 finais. A cidade de Évora recebeu pela primeira vez um jogo de futebol americano. As equipas da Liga Portuguesa de Futebol Americano, os Maia Mustangs e os Pirates do Algarve, jogaram em Évora para promover o projeto Évora Longhorns. O 15 de dezembro de 2013 ficará gravado na história do desporto eiborense como o dia em que a cidade de Évora recebeu o primeiro jogo de futebol americano. Os Évora Longhorns organizaram um fim de semana dedicado a este desporto ainda pouco promovido e praticado em Portugal. No sábado realizou-se uma aula teórica sobre a história, características, regras e objetivos do jogo, que contou com a participação de um treinador norte-americano e árbitros da Liga Portuguesa. De seguida realizou-se um Open Day, onde todos os interessados tiveram a oportunidade de se equiparem e sentirem jogadores de futebol americano por alguns minutos. Esta ação de promoção da modalidade culminou com um jogo entre as equipas da Liga Portuguesa, os Maia Mustangs e Pirates do Algarve. Foi a oportunidade de se assistir ao vivo a um jogo real de futebol americano, com vitória a sorrir à formação algarvia por 20-18. Nuno Remanga, dos Évora Longhorns, falou da importância e dos objetivos desta ação em Évora. Certamente o projeto de futebol americano, tanto os Longhorns como a divulgação do futebol americano na nossa região, vai ter um impulso e que seja mais um passo para que daqui para a frente mais pessoas saibam que existe futebol americano no Alentejo, que existe um projeto em Évora e que nós, como Longhorns, consigamos subir mais um patamar com mais pessoas a praticar, que venham aqui, que se sintam entusiasmadas e que voltem e que comecem a praticar e a vir aos treinos e querer experimentar. Os Évora Longhorns promoveram um fim de semana de futebol americano com o intuito de angariarem mais praticantes para a sua equipa que pretende entrar na Liga Portuguesa na próxima época. E é com o futebol americano em Évora que terminamos esta edição do Diário do Sul Desporto. Já sabe, pode acompanhar-nos todas as semanas na Diário do Sul TV, no MEL, no canal 64 38 91 ou no YouTube, a partir de todas as terças-feiras. Podem ainda ouvir-nos na Rádio Telefonia do Alentejo em 103.2, terças-feiras às 19 horas e quartas-feiras ao meio-dia. É tudo por hoje, estamos de regresso na próxima semana com mais desporto. Até lá, fique bem, fique com a Diário do Sul TV.